Estamos começando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E dando continuidade na nossa série Testemunhos, eu sei que passaram várias histórias aqui muito impactantes e a de hoje não é diferente, né? Temos um convidado diretamente da Bahia, Felipe Baiana. Se apresente aí pra gente, Felipe Baiana. Tiagão, é um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco aqui da minha história. Meu nome é Felipe, eu sou baiano, com certeza aí meu sotaque aí não nega, né? E nasci em Salvador, eu tenho 2 irmãos, pais maravilhosos, uma família que sempre me acolheu, né? Que sempre foi muito unida desde pequeno. Eu venho de um berço, né? Meus pais católicos, ali provavelmente toda a minha caminhada, né? Minha infância, adolescência, tudo. E eu tenho um carinho, um amor enorme e muito grato, assim, né? Pela minha família. E hoje, quando a gente cresce, a gente olha para trás e nós hoje, eu como pai, né? Você também como pai, a gente sente, né? Uma gratidão ainda Sim, maior, né? sim. Os momentos vividos, por tudo que eles proporcionaram. E minha origem sempre foi uma vida muito, muito simples também, alegre. Meus pais, desde pequeno, assim, sempre me motivou muito a questão de esporte, Thiago. Fiquei sabendo que faltou pouco, né, para ser jogador, não foi? Só que não. Cara, assim, meu pai sempre foi um grande incentivador, né? Meu pai, ele sempre jogou tênis, sempre jogou bola. E eu e meu irmão, assim, a gente sempre foi muito ligado para o esporte. A gente sempre teve uma vida muito voltada para isso, né? Ele acompanhava a gente sempre em tudo. E grandes momentos, assim, que eu relembro hoje, assim, da minha infância, que hoje me transformou e me fez esse homem hoje que eu sou hoje. Eu tenho muita gratidão, assim, pelos meus pais. Que massa, viu, cara? Mas qual era o esporte mesmo, assim, o esporte que tu mais gostava nesse tempo aí? Cara, com 6 anos eu lembro, a gente tinha uma casa de praia lá em Salvador, chamava lá em Madre de Deus. E eu sempre cresci pescando, né? A gente sempre pescou. E com 6 anos meu pai, ele me deu um esqui aquático. E desde pequeno também comecei a jogar tênis. Então, esporte assim é uma coisa que me marcou muito na minha infância, nas minhas origens lá, com minha família. E que, graças a Deus, até hoje eu levo muito comigo e tento passar para os meus filhos também, tudo isso. Mas o futebol não deu não, né? Cara, futebol eu sempre joguei, né? Sempre Tentou, foi né? Meu pai sempre disse que meu irmão era mais habilidoso que eu no futebol. Mas dava para bater uma bolinha Dá ali. pra ter, dá. Dava. Melhor que o Cícero, né? Cara, fala um pouquinho aí da cultura baiana. Vamos lá, uma cultura muito, muito legal. Tipo assim, eu acho que com certeza vocês, né, acham o cearense muito engraçado, né? Mas a gente também acha vocês muito engraçados, né? Então conta aí a história, a cultura. O que tu tem pra dizer pra gente? Cara, assim, em termos de local, né, assim, cidades, são cidades muito parecidas, né? Cidades litorâneas que proporcionam, assim, um dia a dia, atividades ao ar livre, assim, muito parecidas aqui com Fortaleza. E na Bahia, como um todo, tem uma cultura muito rica, né? Uma cultura muito forte. É um povo muito alegre também, muito acolhedor. Então, uma cidade também muito turística. A Bahia tem muitos locais, praias assim belíssimas também que para oferecer. É uma cidade assim muito alegre, assim. Eu resumiria Salvador assim, a Bahia como uma cidade muito alegre, E a né? comida, e a comida? A comida com certeza tem assim um sabor especial, né? Tem comidas assim que são muito marcantes, né? De uso do tempero, como o dendê ali, a velha muqueca, né? Baiana, frutos do mar também assim são muito fortes aqui, como no Ceará a gente tem. E uma comida assim que ela tem suas particularidades, né? Muito tempero, Sim. mas muito gostosa, muito gostosa. Top, viu, meu irmão? Cara, agora eu queria que tu falasse um pouquinho dessa mudança, né? Essa mudança de vir para Fortaleza, né? O que te trouxe para Fortaleza?
né, para, não sei, trabalhar, ou foi mudança de família? Conta um pouquinho pra gente isso. Bom, a minha mudança ela foi muito voltada, né, no lado profissional. Eu sou formado em comunicação e marketing e eu comecei a trabalhar em shopping center em Salvador, né? Eu praticamente minha vida toda profissional foi no varejo, foi dentro de shopping. E eu trabalhava em Salvador e eu tenho um orgulho assim muito grande assim da minha carreira. Eu entrei como estagiário no shopping, né, na parte de marketing. E eu fui, né, crescendo ali na empresa, desenvolvendo um grande trabalho, e analista, assistente analista, coordenador. E em 2014 eu tive a oportunidade de vir aqui para Fortaleza, para um shopping também do grupo, assumir a gerência de marketing aqui do empreendimento. E essa mudança ela foi profissional, mas hoje eu vejo quanta coisa Deus ele tinha reservado para mim nessa mudança, né? Mas foi profissional, tá? Profissional, né? E eu cheguei aqui em Fortaleza em 2014, cheguei solteiro, né? Eu vim solteiro aqui para a cidade, realmente focado na questão do trabalho. E aqui, assim, muita coisa mudou, cara, na minha vida. Assim, eu sou suspeito muito para falar sobre essa cidade, sobre tudo que aconteceu aqui. E eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Mas, realmente, assim, Fortaleza teve grandes viradas de chave, tá? Eu cheguei, trabalhei, e depois, mais ou menos ali de uns 6 meses, as coisas começaram a mudar da minha vida. Eu vivi aqui muita coisa também. Fortaleza é uma cidade, né, de muita festa também, né, de grandes eventos. E, em paralelo, eu vivi também, assim, de uma forma assim, muito, muito forte isso nesse meu início aqui, da chegada aqui na cidade. E logo depois eu acabei conhecendo Dani, né, que hoje é minha esposa. E foi engraçado, Thiago, como eu conheci ela. Acho que as coisas de Deus, elas, quando é para acontecer, né? Espera um pouquinho, que a gente vai chegar lá, viu? Nessa historiazinha aí. E ao chegar em Fortaleza, né? Teve algum choque cultural, né? Algo que tu lembra assim, cara, é muito diferente, né? Dessa questão do trabalhar em si. Teve algum choque cultural aqui quando tu chegou em Fortaleza? Estranhou? Ou teve algumas coisas engraçadas que aconteceram no teu trabalho que tu, meu Deus, eu não imaginava que seria assim. Conta aí um pouquinho pra gente disso. Cara, assim, na verdade, assim, eu tive uma chegada aqui, assim, sempre muito bacana, assim. Eu conheci pessoas muito boas, né, que me ajudaram nesse início. Eu já tinha aqui alguns amigos aqui na cidade, né, na época, que também me ajudou bastante nesse início. E eu acho que, assim, as coisas mais engraçadas eram o sotaque, né, as palavras ali, algumas formas ali que as pessoas falavam que realmente era um pouco engraçado, como rebola no mato. Rebola no mato. Que foi uma palavra que eu estava até com minha mãe aqui na minha mudança aqui, um amigo meu falou rebola no mato, minha mãe ficou assim, que é isso? O que é isso? Como assim? Como é a pessoa rebolar no mato? Como é isso? Como é rebolar no mato? O que lá? Rebolar é o que lá? Cara, rebolar é você dançar, né? né? Então, assim, muito diferente do que você jogar fora. Jogar fora. Isso foi engraçado. Minha mãe estava no carro quando ouviu isso, ela ficou meio sem entender. Eu também não entendi nada, não, fiquei calado. Depois que eu fui entender o que era rebolar no mato. E assim é gostoso, né? Você começar ali, né, entender, saber, né, dessas palavras. E foi uma mudança, cara, muito, muito leve, muito leve. Tudo aconteceu assim muito natural. E como eu falei, era uma cidade que se parecia muito com Salvador, né? Sim. O estilo de vida que eu tinha em Salvador e o que eu passei a ter aqui, né? Sempre gostei de pegar onda, de surfar, então a cidade aqui também me proporcionava isso. Praiana também, né? Então... Foi engraçado, lembrando aqui de uma... Quando eu cheguei, né, no shopping, né, quando eu trouxe minhas mudanças, eu cheguei aqui e não tinha nem 30 anos, né, de idade. Faz tempo, né, Felipe? Faz tempo. Faz tempo. Pô, barba branca já aqui faz tempo. E pô, quando eu cheguei, pô, com minhas malas, cheio de prancha, skate, o pessoal lá do shopping falou assim, rapaz... Não ia trabalhar, não? E
como diz o bom cearense, que diabo é isso, né? É isso aí, rapaz. Pô, chegou aqui pra curtir, chegou aqui pra surfar, pegar onda, é? E eles falando isso depois, rapaz, quando você chegou aqui, cabelo grande, cheio de tatuagem. O pessoal ficou meio cismado, né? Quando viu você ali pela primeira vez. Ele vai administrar, é ele mesmo? É. Tão confundindo, não? E assim, quando eu cheguei, eu passei um mês ali hospedado na Praia do Futuro, em frente à praia, né? Então, pô, foi bom ali, né? Pegar onda, trabalhar. Mas graças a Deus, assim, eu consegui conciliar bem todas as coisas. Amém. Cara, vamos entrar aqui para umas perguntas bem legais. Eu acho que com certeza você tem história para contar. Mas vamos falar de família, né? Falar de família, esposa, filhos, né? Como vocês se conheceram? E vamos contar a história direito, né, Felipe? Que aqui a história é sem filtro, viu? Vamos lá, Tiagão. Assim, eu tinha um amigo, depois eu vi que era comum dela também. Eu conheci ele em Salvador através de um amigo lá. E assim que eu cheguei aqui, ele me deu um grande suporte aqui na cidade. E eu lembro que era uma sexta-feira. Tinha chegado do trabalho, estava em casa. E ele me ligou para a gente sair. Ele tinha o aniversário de uma amiga dele. Ele falou, pô, cara, vamos lá nesse aniversário, tá uma grande amiga minha, é bom que você vai conhecer pessoas, vai se enturmar aqui já com o grupo. Eu falei, pô, cara, não vou, não gosto de penetra, não conheço ninguém, pô, tô fora, velho, não vou não. E ele insistiu muito, e eu falei, cara, não vou. Ele, cara, o aniversário é lá embaixo, vai ser uma festa grande, não se preocupe, eu já falei aqui com ela e tal. Pô, cara, não vou. E ele acabou convencendo. Chegando lá no prédio para me pegar. Ele falou, cara, tô aqui embaixo, desça. E aí, acabei indo com ele para essa festa. Quando eu cheguei lá no prédio, não tinha nenhuma festa embaixo. A festa era no apartamento dela. Eu perguntei, pô, cadê a festa? Não, é lá em cima e tal. Eu falei, pô, não vou subir não, meu irmão. Não conheço ninguém. E aí, cara, acabei subindo com ele. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou, assim, por uma turma muito bacana que a gente tem até hoje aí, grandes amigos. E aí a Dani começou a me chamar a atenção, né, nessa festa. E aí depois de um tempo já, eu virei para ele e falei, pô, quero que você me apresente ali uma menina. E aí ele acabou me apresentando ela, né? E aí a gente começou a conversar ali. E engraçado que na época, na hora ele chegou, Dani, tem um amigo meu para te apresentar. Ela falou, Pedro, velho, eu conheço todo mundo aqui dessa festa. Vai me apresentar quem? Não, é um penetra que eu trouxe ali. E esse era eu. E aí ele me apresentou. E aí ali a gente começou a conversar. E aí a gente foi gerando ali uma afinidade. E nessa mesma noite ela ia para uma festa, né? De lá ela ia para uma outra festa. Eu falei, não. Vamos fazer uma coisa lá em casa. E aí acabei chamando ela, outra amiga dela também, os amigos meus, para a gente ir lá para o apartamento que eu morava. E daí lá surgiu. A gente começou, né, a conversar mais, se aproximar mais, mas eu lembro que ela não deu o braço a torcer nessa noite, meu irmão. Ela estava super afim de mim também, mas não me deu um beijo naquele dia, meu irmão. Tu acredita? É boa, se garante ela. Se garante, é pra ser assim mesmo, né? Conservada, conservadora, né? E ali de um aniversário penetra, não sabia que mais lá na frente seria minha esposa e a mãe dos meus filhos, né? Que Deus tinha pra minha vida. Não foi fácil, cara. É. Mas é porque tinha um planejamento, tinha uma coisa planejada futura, né? Com certeza. Deus, ele já conseguia, né, assim, enxergar tudo, né, Tiagão? E a gente é que não enxerga, ali, né? Mas o futuro tá escrito já. Exatamente. E o começo do relacionamento com o Dani foi muito complicado, assim, muito turbulento, né, de indas e vindas. Ela tinha acabado um relacionamento também de quase 10 anos, que ela tinha uma filha, né, com o Eric. E assim, foi turbulento. Eu ainda estava querendo viver ali as coisas, né, do mundo, e ela ali entrou naquele momento e assim, não foi fácil o nosso início de relacionamento. Não foi fácil. Cara, agora me diz um pouco aí, né? E pai?
Como é isso, cara? Eu sei já. É difícil e bom, né? Prazeroso. Né? Muita gente não entende até ser, né? Então, pra ti, como foi essa questão do pai, né? Do nascimento do filho, né? Do primeiro filho, né? Que você tem 10 filhos, né? Parece. Mas como foi pra ti isso? Cara, assim, eu sempre tive um sonho de ser pai, sabe? Eu sempre, na minha época de adolescência, antes da faculdade ali, eu sempre falava que queria ser pediatra, né? Que eu sempre gostei muito de criança. Mas eu nunca fui um estudante ali para para fazer uma faculdade de medicina. Na verdade, dei muito trabalho na minha época de estudo. Era estudioso, não? E, cara, sendo muito sincero, não. Sentava à frente ou atrás? Cara, a professora que me Nem mudava. ia, né, pra sala. Não ia, mas a professora me mudava bastante. E assim, eu tive um histórico escolar assim, eu sempre estudei no Colégio Maristas e eu acabei até sendo expulso desse colégio. Eu lembro numa época, Tu foi expulso uma vez, foi? no colégio foi. Nosso pastor foi 6. E do reforço escolar eu também fui expulso. Mas voltando aqui pro Na colégio, verdade, o pastor foi 8. A produção me contou ali, foi 8. 8 vezes o pastor. tá ganhando. E numa viagem que a gente fez, se eu não me engano, era de Crisma agora, para Chapada Diamantina, Lençóis, lá na Bahia. Cara, eu e meus amigos ali, a gente comprou 2 caixas de lança-perfume para essa viagem. Fora outras coisas também que a gente tinha levado. E durante essa viagem, meu irmão, festa, tanta coisa, e acabou descobrindo a escola. E aí, na volta dessa viagem, acabei sendo expulso, eu e mais os 6 amigos na época. E a gente acabou saindo desse colégio. Eu lembro que meu pai ficou, muito decepcionado na época comigo, que ele já vinha de uma tradição ali de marista. Meu avô foi médico da escola, meu irmão completou. Ele estudou no marista também e logo eu acabei sendo expulso lá do colégio. E sempre deu muito trabalho, cara, no estudo, né? Então, assim, a parte de pediatria realmente era um desejo, mas eu acabei não cursando isso, não fazendo. E eu sempre tive essa vontade de ser pai. E quando eu conheci Dani, ela já tinha Sofia. Sofia tinha 5 anos de idade. E para mim foi maravilhoso, assim, né? Já ter uma filha e eu assumi ela ali, sabe? Naquele momento. Uma menina maravilhosa. Uma menina, assim, realmente sensacional. Uma menina dos olhos de Deus, sabe? Eu vejo a Sofia dessa forma. E ela é uma menina sempre meiga, alegre. E ela realmente ali me conquistou, assim, muito rápido. E eu assumi Sossô assim como uma filha para mim, né? Naquela época, naquele momento. E como realmente um pai para ela. Assim, o pai dela, assim, uma pessoa muito boa, né? Muito presente, e eu tenho uma amizade assim muito verdadeira com ele. Sempre fui muito transparente, muito honesto com ele. E eu costumo dizer que Sofia tem muita sorte, né? Por ela ter 2 pais. Né? Certeza, 2 presentes, E ela é uma menina maravilhosa, que 2 cuidados. tenho muito orgulho. Aí tem os pontos positivos e os negativos também, né? Que aí também é 2 broncas. Exatamente, exatamente. E o primeiro filho? Cara, o primeiro filho, Tiagão, tem uma história por trás desse primeiro filho, Pois é, isso que eu quero saber, ó. sabe? Essa história aí. É uma história assim que... Lá atrás eu falei um pouco, né, que a Bahia ela tinha uma cultura muito forte, né, também Sim. voltada para questões de religiões. E eu, como eu falei, minha família, né, meus pais católicos, mas também que tinha uma crença ali na parte do candomblé, né? E eu cresci também com isso, tá? Eu participei de alguns momentos relacionados a isso. E a gente sabe que são coisas que não agradam ao Senhor, né? E quando eu fui entender isso, foi na minha conversão aqui, né? Eu me converti ali mais ou menos em 2018. E a minha conversão, Tiagão, ela foi muito leve, muito natural, mas ao mesmo tempo muito forte.
Eu lembro uma viagem que eu fiz aqui com os amigos nossos, para uma casa de praia aqui no Ceará, e tinha alguns amigos ali que eles já eram evangélicos. E eu lembro que eu estava na piscina, essa história, e eu estava contando uma história para eles do que eu vivi no Candomblé. E tinha alguns crentes ali, né, na roda. E, assim, eu não tinha me convertido ainda, e eu acreditava naquilo, achava que realmente Deus estava naquilo, e eu comecei a ver eles impressionados ali um pouco, ali, expressão tal, pensando, rapaz, esse cara é doido, meu irmão. O que é que esse cara tá falando, sabe? E ali eu contando algumas coisas que eu vivi, e engraçado que uma dessas pessoas depois me ajudou na minha conversão, pra você ver como são as coisas, né, de Deus. E ali eu contando algumas histórias e tal, e eu acabei me convertendo. E essa amiga de Dani que estava nessa casa de praia, ela chegou para Dani e falou, Dani, conhecendo um pouco do passado do Felipe, né, do que ele viveu, do que ele precisa, ela já era convertida já há muito tempo. Então ela falou assim, ó, Dani, Felipe realmente ele precisa passar por um processo de libertação muito forte, né, pelo que ele viveu, pelo que ele, né, ali do passado dele, então realmente ele precisa cair numa libertação. E Dani, para chegar a esse assunto comigo, ela não foi muito fácil, né? Ela teve que ter uma sabedoria muito grande, porque eu ainda acreditava em algumas coisas. Mas a Dani já era cristã? Não, ela se converteu comigo, foi na mesma época. No mesmo tempo. No mesmo tempo. E eu lembro que ela falou, oh, amor, a Ludmila conversou comigo, né, falando um pouco, né, que a gente realmente precisa passar ali por uma libertação, fazer um processo, né, pelo seu passado, por tudo. E ela ficou meio assim, como falar isso para mim? E a Ludmila, ela nos levou para um pastor que ele tem um ministério de cura e libertação aqui em Fortaleza. E nesse dia, cara, foi impressionante. Nesse dia que estava marcado para eu ir lá, eu acordei não me sentindo bem, tive um problema nas minhas costas. E hoje eu entendo que era realmente o inimigo não querendo que eu fosse lá. E aconteceu vários imprevistos nesse dia. E eu vejo assim realmente ali o cuidado de Deus em tudo. E quando eu cheguei lá nessa igreja, o pastor ele começou a ler o livro ali de Deuteronômio, que é um livro que fala muito sobre abominações, práticas que desagradam a Deus. E, cara, naquele momento ali, as escamas começaram a cair dos meus olhos assim de uma forma assim muito rápida. E naquele momento, Tiago, eu entendia quem Deus era de verdade. Porque muitas vezes a gente conhece Deus do que os nossos pais viveram, do que as pessoas falaram sobre Deus, só que de fato eu não conhecia aquele Deus ainda. E na minha adolescência, na minha infância, eu fui usuário de maconha ali por 13 anos na minha vida. E realmente eu era viciado, eu fumava praticamente todo dia. Tudo que eu precisava fazer, eu fumava, um baseado. Né? Então eu cresci aí nesse ambiente de festa, de farra, de drogas, né? Junto com meus amigos. E, cara, quando eu estava naquele momento com o pastor ali, eu me senti enganado em várias frentes, sabe? E ali, de fato, como eu falei, minhas escamas começaram a cair. E ali eu entendi realmente quem Deus era. E foi naquele momento que eu tive uma conversão de verdade. Eu lembro nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu tinha até haxixe, maconha em casa, eu cheguei em casa, joguei tudo fora e falei, Deus, a partir de hoje, tudo que eu vivi do outro lado, eu vou viver para você, eu vou viver para o Senhor. E ali foi uma virada de chave muito importante na minha vida. E eu lembro que nesse processo que eu fiz de libertação, a Dani também fez comigo. A gente fez junto esse processo. E ali a gente estava tentando engravidar já há 2 anos. E nada dela engravidar, fiz exames, ela fez exames também, todos normais, tudo certo comigo, com ela. E a gente sem entender aquilo. Né? Como eu falei para você, o nosso início de casamento e relacionamento foi muito conturbado.
Hoje eu vejo ali muita seta, muita flecha do inimigo para a gente não estar junto, né? Porque Deus ele tinha um propósito muito grande com as nossas vidas, como casal, como marido, como mulher. Hoje eu enxergo muito dessa forma. E quanto o inimigo ele teve fúria da nossa união. Né? E ele fez de tudo ali para a gente se separar naquele tempo. Mas graças a Deus a gente colocou Deus ali no centro do nosso matrimônio, da nossa casa, da nossa família, e Deus ele foi fazendo. E a primeira coisa que Deus trabalhou foi o nosso casamento. Deus ele trabalha muito em prioridades. E a gente realmente deu as mãos e falou, cara, a gente precisa vencer aqui muita coisa. E quando a gente terminou o processo de libertação, 20 dias depois ela engravidou do João. E assim, a gente vê assim realmente o poder de Deus e a graça e a misericórdia de Deus. Dos nossos filhos eles já nascerem em uma conversão verdadeira. Eu vim ali de gerações e eu fui aquela pessoa que quebrei as maldições hereditárias dentro da minha casa, dentro da minha família. E Deus foi tão bom que os meus filhos já nasceram nessa graça. Então eu vejo hoje muito dessa forma, sabe, Tiago? Então o João ele já nasceu e eu vejo ele como um escolhido de Deus. E um menino assim maravilhoso que eu, assim como o Pedro também, nosso segundo filho, né, que também foi profetizado, né, uma vontade de Deus para as nossas vidas. Então assim, cara, só bênçãos, meus filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Então, com o passar dos tempos ali, e eu vejo hoje assim, a minha saída de Salvador, eu lembro muito Abraão, né, sabe, só parentela. E fora a saída da parentela, Deus me deu muitos filhos também, não quantos Abraão, mas a minha geração aí tá uma bênção. E aí, Tiago, eu vejo também que Deus ele queria me tirar porque aqui eu ia conhecer Deus de verdade. E assim foi na minha vida. Eu lembro quando eu me converti, cara, eu liguei para meus pais e eu falei, cara, esqueça tudo que vocês estão vivendo, né? Querendo converter eles ali, sabe? Trazer ali realmente a verdade, até de uma forma sem muita sabedoria, querendo impor coisas, né? Que a gente sempre quer que os nossos familiares, eles reconheçam, né, Jesus como o Senhor e Salvador, porque a gente está aqui vivendo em processo para uma vida eterna, que é o que Ele nos promete. Né? Então, assim, a gente sabe que quem está vivendo tudo isso não tem ainda a salvação. Então, eu fiquei muito preocupado com aquilo. Pô, meus pais não são salvos, minha família não é salva, eu tenho esse papel, mas eu quis impor aquilo de uma forma sem sabedoria. Né? E quando a gente faz isso, a gente acaba até afastando isso. Pô, com certeza, meus pais falaram, pô, o Felipe está ficando louco, né? Cara, assim, eu na minha infância, eu não podia ouvir a palavra crente. Não podia ouvir a palavra crente. Cara, eu tinha uma aversão sobre isso. E eu lembro de uma história engraçada que a Rita, ela trabalha lá em casa há mais de 40 anos em Salvador com meus pais. E há 20 anos Rita se converteu. E a gente não aceitava isso lá, né? Dentro da nossa casa. É loucura, eles estão escravizando ali sua mente, aquela coisa. E, cara, a gente não aceitava aquilo. E eu lembro uma vez que um pastor ligou para ela, né, no telefone fixo lá de casa, e eu fui para o outro telefone escutar, né, o que é que ele ia falar. Aí ele começou a conversar com ela e tal, eu esperei ele dizer algumas coisas, e eu falei para ele, peguei o telefone e falei, eu sei onde é sua igreja, eu vou aí, viu, vou te arrebentar todo. Xinguei o cara, meu irmão, de tudo que era palavrão, o pastor da igreja dela. Falei que para ele não ligar mais lá para casa, para não colocar coisas na cabeça dela, sabe? Eu tinha uma ligação muito forte com Rita desde o meu nascimento. E, cara, falei coisas terríveis ali para ele. E ela sempre foi uma das pessoas que mais orou pela minha vida, meu irmão. Tanto que quando eu disse para ela, Rita, pô, me converti, entreguei minha vida para Jesus, assim, ela falou que foi um dos dias mais felizes da vida dela. E hoje a gente ora junto quando vai para Salvador, a gente fala de Deus e é uma pessoa que realmente me inspira muito no Evangelho. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para ti, né? Qual era a reação das pessoas ao saber que tu se converteu, né?
Mas tu falou sobre a família, né? Falou sobre os amigos, né? Mas quem foi que te apresentou, né? A fé, né? Deus, Jesus. Quem foi que te apresentou? Como foi que começou isso aí? Cara, assim, eu e Dani, a gente sempre teve uma curiosidade, né, de ir num culto, ir numa igreja evangélica para ver. E ali começou a gerar uma curiosidade, né, de conhecer uma igreja, ir numa igreja para ver como era. E, cara, no primeiro momento que a gente foi, cara, a gente foi impactado, sabe? A gente sentiu muito a presença ali de Deus. é, E, cara, foi um grande divisor de água nas nossas vidas. Amém. Cara, a gente vai entrar aqui numa parte agora sobre milagres, né? Sobrenatural, né? Tu tem, assim, na tua história, algum momento que tu lembra de uma cura, né? De algo que Deus curou na tua vida, um milagre que tu viu. Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, assim, quase 7 anos, né, de conversão agora. E, assim, quanta coisa Deus ele já operou, né, na minha vida. Milagres, maravilhas. Eu acho que a minha família, Thiago, é um verdadeiro milagre, sabe? O meu casamento é um milagre, os meus filhos são um milagre. Eu falo muito isso de tudo que eu vivi, né, no meu passado, da pessoa que eu era, do que Deus ele me transformou. É, E assim, eu vejo a minha família como o meu maior milagre, né? É, E recentemente, Thiago, eu passei por um problema de saúde que eu vi assim Deus ele agindo de uma forma muito poderosa sobre a minha vida. Desde a minha conversão, eu mergulhei muito profundo no Evangelho. Eu me senti ali, como eu falei ali, enganado, né? E eu falei, cara, agora a minha vida realmente é do Senhor. E ali eu entrei de cabeça no Evangelho, na palavra, né? Estudando, lendo, muito jejum, muita oração. Meu início de conversão foi muito isso. E como eu vivi o lado espiritual, né, na minha época de candomblé, e eu também vivi muito forte as questões espirituais da minha conversão. Então, eu digo que foi um início muito pentecostal na minha vida. E eu sempre realmente procurei ali dar tudo ali para o Senhor. E duas palavras assim que eu cresci foi ouvindo foi realmente a questão da obediência e do temor ao Senhor. E aquilo foi ganhando espaço na minha vida. E no ano passado, eu vivi um ano assim muito difícil na minha vida. Um ano que eu foquei muito no meu trabalho, em ganhar dinheiro, sem tempo de qualidade para minha família, para os meus filhos, para minha esposa. E aquilo ali acabou me consumindo muito. Eu entrei uma paranoia ali de trabalho e sem cuidar da minha vida, da minha saúde também, algumas áreas da minha vida ali, né? E Deus foi uma das coisas que eu não dei a prioridade que eu deveria dar e que eu vim andando ao longo dos meus anos. E eu trabalhei, como eu falei, eu sempre trabalhei com shopping center. E em dezembro do ano passado eu tive um problema de saúde que eu acabei tendo que me afastar em pleno dezembro, né, de umas épocas mais importantes do varejo, ali em pleno Natal. E eu acabei ficando internado 14 dias ali no hospital, 10 dias eu não sabia ainda o diagnóstico. É engraçado que Deus ele começou ali a ministrar no meu coração. Falou, Felipe, por que você deixou de ser a pessoa que você estava sendo? Foi eu que te coloquei nesse trabalho, eu que te dei essa oportunidade, mas não era para você esquecer o reino, não era para você deixar de fazer a minha vontade, né? De você continuar pregando, orando, ajudando pessoas, ministrando minha palavra. E foi um ano realmente que eu fiquei totalmente sem exercer, né, o meu evangelho. E Deus, eu entendo que Deus ele me tirou ali de cena para que ele me colocasse tudo isso de volta, né, da minha essência, da minha conversão que eu tive. E Deus ele me tirou, né, nessa época e
ali eu entendi muita coisa. Eu falei, cara, eu preciso voltar para os caminhos. Eu preciso voltar a ser e a fazer aquilo que Deus ele me chamou para ser, me salvou e me libertou para fazer. E ali eu fiquei 14 dias, saí do hospital, acabei sendo diagnosticado ali, né, com a tuberculose pleural. Foi um susto muito grande e eu vi ali o cuidado de Deus em absolutamente tudo. Deus ele me tirando de cena para me recompor, para me fortalecer em espírito, em fé, para que eu pudesse realmente eu voltar para fazer a vontade dele. Então, eu vejo o cuidado de Deus assim em muita coisa na minha vida, sabe, Thiago? Grandes coisas realmente o Senhor ele fez e tem feito, sabe? Muitos milagres, muitas maravilhas assim. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo. E o que mais aquece teu coração hoje na caminhada com Deus? Cara, assim, é como o momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Acho que tudo para glorificar, honrar o nome dele, né? Sobre a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Pela misericórdia, pela vontade dele. Então, o que realmente queima meu coração é falar do amor de Jesus. Eu acho que é falar da palavra, ministrar a palavra, falar de Jesus para outras pessoas. E é uma coisa que realmente eu acho que eu carrego de ministério, né? É falar de Jesus. É a palavra de Deus, uma coisa que realmente eu fico muito honrado, né? De poder compartilhar, né? Dessa verdade, né? Que me salvou, que me resgatou, que me fez enxergar quem é Cristo de verdade, quem é Jesus de verdade. E é uma coisa que eu até falei recente, a gente precisa entender o nosso propósito, né? A gente precisa entender o nosso chamado, porque a gente foi salvo e liberto por um propósito, né? Expandir o reino, fazer a vontade dele aqui, né? Sobre todas as coisas. E as bênçãos, muitas vezes a gente quer só as bênçãos, quer só pedir, quer só viver as grandes coisas, mas primeiro vem o reino. Então, o que eu tenho buscado muito para a minha vida é isso agora, é viver ali Mateus 6,33. É buscar o reino, a sua justiça, fazer a vontade dele. E através desse momento aqui, né, dos meus testemunhos, das minhas histórias também, poder transformar vidas, pessoas. Porque eu digo, meu irmão, se Cristo ele me salvou, me libertou, ele pode fazer por qualquer um. Amém. Se tu pudesse descrever a tua jornada, né, toda a tua jornada em uma palavra, qual seria a palavra? Cara, obediência. Eu acho que desde aquele dia que aquelas escamas caíram, eu procuro obedecer o Senhor em tudo, sabe? E temor no sentido de respeito, e acho que é o que eu carrego, assim, a obediência, sabe? Eu acho que a obediência ela é a palavra-chave assim, que eu carrego na minha vida. Obedecer o Senhor. Ali os princípios, os mandamentos, né? Porque eu acho que quando a gente obedece, a gente faz a vontade. Né? A gente agrada a Deus sobre todas as coisas. E uma palavra que eu vou levar sempre para a minha vida, assim, que me resume assim, é a obediência e o temor ao Senhor, sabe? Amém. Filipão, cara, bate-papo muito bom. Né? Tem muita história engraçada aí também, né? Claro que não dá para contar tudo, né? Mas, em resumo, com certeza vai impactar vidas, né? Agora eu queria que tu olhasse para aquela câmera ali 3 e deixasse um recado, né? Para as pessoas, nossos ouvintes. Claro. O recado que eu queria deixar aqui para vocês é que Jesus ele é o único caminho, né? A única verdade. E assim, Jesus ele me transformou, Jesus ele me curou, Jesus ele me resgatou das trevas, tirou de drogas, de vícios. E hoje eu tenho assim grandes bênçãos, né, para, como eu falei para vocês, Jesus, o que ele me deu, o que ele uma família maravilhosa, filhos abençoados. Então, se eu olhar para há 7 anos atrás, de onde ele me tirou para o que eu vivo hoje, o que eu sou hoje, é o recado que eu deixo para vocês. Assim, Jesus, ele
Jesus é que faz a diferença quando a gente entrega as nossas vidas, quando a gente reconhece, quando a gente abre o nosso coração e deixa Ele operar sobre nós, Ele faz grandes coisas. E o recado que eu deixo é esse, assim, procure se abrir, né? Abrir o coração para você conhecer esse Deus de verdade. Que com certeza Ele fará grandes coisas em sua vida. Amém. Cara, obrigado, Thiagão. sempre um prazer. Prazer é meu. Né? Sempre um prazer. Melhor quando você tá jogando futebol do meu lado. Mas é sempre um prazer bater um papo com você, né? Você é um cara que inspira, né? Com certeza. E é isso, gente. Estamos terminando aqui mais um episódio, né? Da nossa série Testemunhos, né? E compartilha aí com todo mundo, com a tua família, quem precisa ouvir essas histórias, né? Essas histórias que vão inspirar, né? Que vão impactar. Então, compartilhe com as pessoas aí. E até a próxima. Tamo junto. Valeu, obrigado, Valeu, meu Thiagão. filho. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.